Estamos ao vivo? Iniciando mais uma live. Vamos falar um pouquinho aqui hoje. Vamos ter um convidado especial, o Bruno. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma linda noite de sexta. Seja bem-vindo, Carlos. Seja bem-vindo, Bruno. Gratidão por mais essa oportunidade. E aí, Renata, boa noite a todos. Ei, Tudo bom aí? boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Aqui também tá tudo jóia. Ah, então tá bom. Falar de coisa boa? Oi? Vamos falar de coisa boa? Sempre falarmos de coisa boa. Falarmos toda essa frequência energética, né? Todas essas mudanças que nós estamos tendo a todo momento. Mudança até de mudança. Mudança atrás de mudança, é isso aí. Então, fala um pouquinho para nós A sobre Re- Teta Healing, minha querida. o Douglas falou um oi aqui com a gente, a Regis, Marcos já entrou, quebrando paradigmas, sejam bem-vindos. A Ana acabou de entrar também. Boa noite a todos. Boa Maravilhoso, noite. maravilhoso estar com vocês essa noite. Muito bom. Sempre muito gostoso. Então, Rê, fala um pouquinho Então, sobre Bruno. Teta Healing. Eu falei primeiro, Ah, antes de eu começar a falar sobre o Theta Healing, porque nós colocamos sobre a conexão divina, né? E aí falamos, Exatamente. né? Fala pra gente um pouquinho, começa a trazer sobre essa questão da conexão divina. Bom, a gente tem que entender que às vezes a gente coloca muito o divino fora da gente. A gente coloca o divino como uma coisa externa, longe, e que tem que ralar muito para poder alcançar sobre o divino. E esquece que quando ele está lá escrito em toda a literatura sagrada, que ele cria as coisas a partir dele. Então, se ele cria as coisas a partir dele, nós somos parte dele. Nós somos fragmentos do eterno. E aí a gente fica ralando o tempo todo, batendo a cabeça o tempo todo para poder se conectar, para poder estar na presença, quando a presença está dentro de nós. Então, o que é o que seria o conectar? Seria o caminho de fazer essa lembrança, né, de que nós somos ele somos nós, a gente é tudo e tudo somos nós. Só que isso, quando envolve um montão de conceito que a gente recebeu, aí parece que é uma montanha enorme que a gente tem que carregar. E eu falo, É uma mesmo que a gente está falando a respeito disso, ainda tem muito conceito que vai revirando lá dentro, falando não pode, isso não pode, é, ele é eterno, ele é tudo. E aí a gente fica sempre nessa ideia de conectar com algo para lá, em vez de fazer uma conexão de lá para cá. Então, essa conexão divina, na verdade, seria a lembrança, a verdadeira lembrança desse caminho que
que a gente é, e de tudo é, e conseguir ver isso de uma forma plena e total. Eu não consegui ainda completamente. Eu ainda estou na minha caminhada e dizer assim, nossa, eu entendo o conceito é lindo e maravilhoso, agora vivenciar isso plenamente é que vem o ponto, que é o desenrolar, o desenvolver, tirar o envolvimento disso tudo. É porque, igual você comentou, a gente pensa muito nessa questão da separação, né? E Cristo mesmo nos disse que nós somos luzes, nós somos deuses. Só que para a gente assumir, aceitar isso em nós, que nós viemos daquela fonte do Criador, que nós somos parte disso tudo, é onde que vem a mente. Mas como assim se eu sou isso? Eu sou a identificação que a gente ainda tem muito, né, com o físico, com a matéria. Eu sou isso daqui, né? Se eu É, estou aqui, tudo, né? A gente faz muito às vezes essa ligação. E é interessante porque, igual você comentou, né? O conceito é muito fácil a gente entender. Só que a primeira coisa que a gente tem que, como fala assim, começar a perceber que não é a mente que a gente tem que, como fala assim, o conceito, é o sentir. pois é, É o sentir. é o sentir, é o sentir aqui, aqui. Morada do divino é aqui. E aí, na hora que a gente entra para cá, aí tem raiva, aí tem rancor, aí tem tristeza, tem alegria, tem apego, mas está lá. Só que é cheio de camadas e camadas que a gente vai colocando. E é uma coisa que o Saulo sempre diz para a gente, que isso é luz, tudo é amor. Só que tem qualidades de luz que já não fazem sentido para a gente. E é esse trabalho que a gente tem que fazer de retirar esses envolvimentos para verdadeiramente fazer aquilo que a gente fala de conexão. Quando na verdade a gente está lá. Que aí a gente pode usar as técnicas que nós trabalhamos. Eu, o Theta Healing, e você a Barra de Access. E o barra de access. Então, você me jogou no fogo primeiro, né? Colocar no Barra de Access, aí eu dei contrapartida. Só dar oi aqui. A Lília entrou, a Alice entrou, Vanessa, Sheila, o Igor, sejam todos bem-vindos, gente. Se a gente passou o nome de alguém, desculpe aí. Eu vou falar um pouco do Theta Healing. Primeiro, eu já ouvi falar do Theta Healing, né? Já como assim, como terapia, já deve ter mais ou menos uns 5 anos. Ele tem mais tempo. Mas sabe quando você ouvia e o nome assim, tá ok, tudo, mas aí exatamente a mente ficava assim, peraí, como que eu vou entrar em estado teta e alguma coisa vai funcionar ali, né? O que que seria esse estado teta? A gente faz a conexão exatamente, né, com a gente, ao iniciar um atendimento, eu faço uma conexão com a Terra, com a Mãe Terra, né, buscando em Gaia o aterramento, sua força e indo até a fonte de tudo que é. Então, enquanto eu estou ali, que é onde mais ou menos durante as meditações, às vezes tem pessoas que demoram, né, 2, 3, 4, 5 horas para chegar nesse estado. Outras pessoas não, têm uma facilidade maior de entrar em estado de meditativo e tudo, dessa desconexão. Quando eu entro nesse estado meditativo, quando eu entro nesse estado teta, é como se assim, a fluidez das ondas, né, das ondas cerebrais que eu estou trabalhando naquele momento, vão direto da minha para da outra pessoa. Né? É uma conexão que aí a gente deixa de existir, como fala
Eu, cara, Renata, com você, Face, Bruna aí do outro lado, e a conversa fica só lá em cima dos nossos eus superiores. É o meu eu superior, né? Falando, conversando com o seu eu superior. Essa é a conversa. Então, exatamente pela. Eu via muito pelos conceitos, como se diz assim, né? Ah, para meditar o povo gasta 5, 6 horas. Como que é que a pessoa vai conseguir ali tudo? Até que, como fala assim, a gente vai abrindo, a gente vai sentindo com o coração. Eu recebi o ano passado uma sessão, é, e foi uma, como fala assim, uma mudança, uma quebra muito grande, sabe? De um conceito que eu tinha, que depois eu fiquei assim, "Ah, não é que isso é lá mesmo?" E com isso aí eu fui, fiz o curso, né? Ainda estou fazendo alguns cursos ainda. E cada dia mais eu tenho identificado, até desmistificado essa situação que a gente criou, que para você entrar em estado teta, você tem que ficar horas e horas meditando. Você tem que ficar horas e horas em concentração, né? E aí o Teta Healing traz, abre pra gente, assim, inúmeras possibilidades, inúmeras quebras. Antes da gente continuar, vamos dar um oi aqui para quem entrou. Eles têm o Zanzi, Antunes, Janaína, né? Rubens, Verena. Ó, lá do Rio de Janeiro. Ei, Verena. A Lidiane estava com a gente agora há pouco na live sobre formas de pensamento. Legal. A Liliane está me perguntando, né, se eu já trabalhava com outras técnicas terapêuticas. Sim, já trabalhava. Trabalho com Já, reiki, com florais, já, já. trabalho com apometria, eu trabalho com radiestesia, trabalho com aurículo, trabalho com reflexologia. É um, como se diz, um caldeirão cheio de coisa. Né? Já tinha uma certa, como que a gente pode falar? Uma certa abertura, né, para as técnicas, para o trabalho e tudo, e o Theta Healing é um complemento. Às vezes a pessoa pergunta, você vai fazer uma sessão de Theta Healing? Não sei, não tem como a gente falar assim, hoje a gente vai trabalhar nisso, porque vai depender de cada pessoa. Ai, meu gatinho tá fazendo bagunça aqui. Vai depender de cada pessoa. Cada um de nós temos, como fala assim, às vezes a mesma técnica que eu recebo e o Bruno recebe, eu vou ter um efeito assim perfeito. E já no Bruno já não vai ter. Já vai ter outra técnica que o Bruno vai receber que vai ser para ele assim, vai fluir maravilha. E para mim já pode ser que não flua. Então, essa é a magia, né, das terapias do holismo, né, da gente identificar aquela que flui de acordo com cada pessoa, com cada momento, com cada situação. Gente, outro convidado chegou. Chegou, Fel. Eu tive essa experiência também. Tem pessoas que respondem muito bem a barras. Tem outras pessoas que fazem várias sessões de barras e não tem essa resposta, e faz uma sessão de reiki e já tem uma resposta bastante positiva. Então, às vezes a gente tem que fazer, é um integrado mesmo, é, não tem como a gente simplesmente falar assim, a não ser que a pessoa nos procure especificamente para isso, né, que é só aquilo, aí tudo bem, mas a gente tem que estar aberto a entender o fluxo energético, a leitura do campo energético da pessoa para poder orientar qual que é. Talvez no momento está fazendo uma sessão de reiki, na, na sessão seguinte o melhor para ela seria uma sessão de barras, ou então
seria uma de cura eletrônica, e assim a gente vai integrando tudo. Porque no fundo das contas, é tudo a mesma coisa. Só muda o viés energético e aplicativo que tem, mas no fundo é a mesma coisa. É uma técnica que leva a pessoa, não a gente cura, mas leva a pessoa ao estado de elevação e cura. Então é só isso, no fundo é isso. É a forma como que a pessoa está receptiva também, né? Porque, igual, tem pessoas... Meu irmão mesmo, não adianta nem eu virar e falar que eu vou aplicar o reiki nele. Não que ele não acredita, que ele não saiba que faz bem para ele. Mas ele não consegue ficar parado para receber o reiki. Então, assim, não adianta. Aí eu já vou com outra técnica para ele, às vezes, né? Igual de relaxamento energético, que é a terapia da polaridade. Cada pessoa, ela tem essa, como fala assim, essa abertura também do que é que ela está pronta ou não para receber, né? Antes de eu continuar aqui com o Theta Healing, deixa eu ver aqui que mais pessoas mexeram com a gente. Vivi Corsino deu oi. Vivi, espera que o Igor Luiz entrou, está Sabrina. também. Oi? Não, fala com a Vivi, Vivi é minha amiga. Espero que o esposo dela, o Luiz, esteja sentado do lado dela. Renilda entrou, seja bem-vinda. Fábio entrou. Muito bem, gratidão a todos que estarem aqui com a gente. Bom, continuando falando sobre o Theta Healing, então ele é uma técnica onde que o terapeuta, ele, através da... Ó, Sabrina, não tinha dado oi para ela não. Oi, Sabrina. Onde que o terapeuta, né, ele entra em estado Theta de meditação e por essa frequência, a gente faz o contato, então, dos dois eu superior. O comando vai direto, né, do meu eu superior para o eu superior da outra pessoa. E aí, onde que vem essa questão da conexão divina? Que a partir do momento que eu creio que eu estou fazendo essa conexão, né, que a gente tem essa condição, que nós somos deuses, que nós somos uma centelha divina, ele quer mexer no telefone, gente. O gatinho quer mexer no telefone, quer interagir também. A partir do momento que a gente faz essa conexão, que a gente... Oi, caiu. Mexeu no telefone. A partir do momento que nós fazemos, que nós aceitamos que a gente está nesse estado, e a Lília perguntou aí o que seria, né, esse estado Theta, afinal de contas, exatamente como que é. O estado Theta é um estado de... Igual, por exemplo, se a gente for pensar, o nosso cérebro, ele emite ondas. E essas ondas, cada uma delas, em cada estado que a gente está, por exemplo, se eu não vou lembrar de cor cada uma. Mas, por exemplo, eu conversando aqui normalmente, o meu cérebro ele emite uma frequência energética. Aí essa frequência energética, ela tem como fala assim, uma certa vibração. À medida que eu vou me concentrando, o que eu vou fazendo com essa frequência energética? Eu vou mudando de estado, dentro dos estados como fala, da consciência. Da frequência, da consciência. À medida que eu vou me tornando mais consciente e ao mesmo tempo, nesse estado, como fala assim, é como se fosse um estado meditativo. Vamos pensar no sono.
É como se fosse assim, à medida que a gente vai entrando no sono profundo, aquele sono nosso mais profundo, mais, como fala assim, é o momento que a gente entra em estado teta. Só que ao invés de eu dormir para entrar nesse estado, eu vou permanecer acordada. É o exercício que a gente faz, o trabalho que a gente faz de, como fala assim, de manter a frequência. Quando eu estou acordada consciente, eu estou no estado beta, que a frequência é entre 14 e 28. Por exemplo, quando a gente vai aplicar o reiki, que a gente permite seu canal, né? Esse canal, essa frequência e tudo. A gente entra em estado alfa, vamos chamar os elfos para estar aqui com a gente. E aí a frequência é de 7 a 14. O estado teta, ele vai entre 4 a 7. Quer dizer, a frequência vibratória do nosso pensamento, ela vai diminuindo. E à medida que ela vai diminuindo, maior alcance ela tem de realizar as coisas. Seja através, por exemplo, igual quando a gente está em estado teta, a gente consegue realizar desbloqueios de crenças, a gente consegue realizar, como fala assim, finalizar contratos. Outro dia nós fizemos, que é muito interessante, né, né, Bruno? Essa técnica. Ele é um estado relaxado. A gente tem a vigília, a gente tem o estado relaxado, a gente tem o sono leve e o sono profundo. Cada um deles vai ter uma frequência diferente. Só que a gente, em vez da gente entrar em sono profundo, a gente induz o estado de sono profundo, mantendo-se acordado. Essas ondas curtas são as vibrações Na verdade, não seriam ondas curtas, seriam ondas longas, porque ondas curtas, maior frequência. Ondas longas, menor frequência. Um inversamente o outro. Sim. E quanto mais longas elas forem, aí nós entramos, né, no estado teta, podendo chegar até o estado delta, que seria o estado da cura instantânea. Que aí seria aquele sono profundo mesmo, né? Aquele, como se diz assim, o estado mais profundo do nosso sono. E quando nós entramos nessa frequência, quando nós permitimos e comandamos, né, essa frequência, quer dizer que eu, terapeuta, e o paciente, né, o consulente, ele também tem que estar? Não. Muitas das vezes o consulente ele não consegue, até mesmo por treino. Às vezes eu costumo levar a pessoa para um relaxamento, trazer a consciência dela, né, para este momento. E durante a gente fazendo os comandos, que os comandos são todos mentais, não são comandos verbalizados, eu levo ela, algumas situações eu levo a pessoa até esse estado também, na meditação. Mas tem pessoas que às vezes não precisam. Às vezes a gente consegue, que aí que é o interessante, né, das terapias e como elas estão uma ligadas a outras. Se a gente for pensar, igual, por exemplo, quando a gente pensa na constelação familiar, o que que acontece? A gente entra no campo da outra pessoa que está sendo constelado, ou pessoas que a gente está representando ali, você vê e recebe, né, todas as informações da pessoa. E a mesma coisa seria durante o processo, como fala assim, a gente pode, não mas pode colocar como também assim, pode vir a acontecer, você entrar no campo da pessoa e esse entrar, a gente consegue mentalmente fazer essa transmissão. Dar os comandos mentalmente para que o meu eu superior, comande o eu superior dela e faça essa mudança, faça essa quebra.
E tudo com a permissão dela. A gente tem os testes que nós fazemos, se realmente foi quebrado ou não foi quebrado, se realmente há aquele bloqueio ou não. Tem situações que quando a gente faz as quebras, né, ou a crença, você não consegue da primeira vez fazer a mudança da crença. Aí onde que vem dentro do Theta Healing o Digging, que é uma investigação. Que aí é como se diz assim, aquela história de amiga fofoqueira, que você vai perguntando para ela, né? Mas como que aconteceu? Me conta direitinho esse detalhe. Aí ela vai trazendo, como fala assim, os causos, e dentro daquilo dali a gente vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Como fala assim, escaruchando tudo até que a gente chega na crença raiz. Até que a gente chega no que realmente levou àquela situação. Eu tenho um exemplo, por exemplo, assim, já teve casos onde que a pessoa chegou perto de mim, eu tô com dificuldade de expressar, eu tô com dificuldade de desenvolver minhas atividades, isso, aquilo, outro e tudo. Em uma primeira sessão, nós identificamos alguma coisa, só que ainda não houve aquela quebra, que é o que muita gente pergunta, né? Mas na primeira sessão já quebra tudo, né? Já vai depender da pessoa e o tanto que ela está aberta a, como fala assim, a deixar a gente vasculhar isso. Aí na segunda vez, a gente conversando, voltou naquela situação. E aí, dentro daquela situação, nós descobrimos que havia outra situação por trás que levou a ela aquele bloqueio. Quer dizer, ela criou um bloqueio secundário ali de uma coisa primária e que nem ela mesma não descobriu. Às vezes a pessoa vira para você e fala assim, não, ela vem lá da minha infância, né? É um tal de crianças, como fala assim, todas as nossas crianças feridas, tudo são da culpa das crianças feridas. Aí não, nós fomos investigando, 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 e o que pode vir a acontecer não é, como fala assim, comum, mas pode acontecer. Eu já até troquei umas ideias com o Bruno a respeito disso e tudo, de ser de encarnações anteriores. Aí a pessoa fala assim, é da minha infância, e chega lá na infância, ela se vê toda alegre, sorrindo, brincando e tudo. Aí quando a gente foi fazer, como fala assim, porque ela já tinha citado uma situação, que na hora que ela citou a situação veio lembranças anteriores, mas a pessoa continuou insistindo, a gente deixa como fala assim, a pessoa continuar, porque até mesmo se eu tentar cortar e trazer, como se diz assim, pode trazer a mente dela racional para aquele momento, e aí quebra todo momento. Quebra até mesmo, igual a Lília está falando aí, a conexão, né, com o terapeuta. Sim, não adianta a pessoa, como fala assim, se ela não confiar, não adianta ela querer fazer, que não vai fluir o processo. E aí, quando eu trouxe para essa pessoa específica, né, que ela pensou que era da criança, e só que aí a gente identificou que não era, aí eu só pedi para ela, como fala assim, relembrar esse processo, imaginar como seria esse processo, o que é que tinha acontecido, como que é que foi. E não é uma regressão mesmo, é como se a gente fizesse assim, trazer a memória dela, né, algumas coisas que vêm, que continuam com a gente ali. Aí a pessoa, assim, depois no final ela tá assim, nossa, que doido isso. Eu tô assim, é muito lindo essa identificar. Porque às vezes a gente vai... Ela não vai levar a pessoa até o ponto no passado dela. Ela só vai liberar uma coisa que estava rodando em segundo plano. Porque o propósito não é fazer uma regressão. O propósito do Theta Healing não é fazer uma regressão. O propósito do Theta Healing
um dos propósitos do Theta Healing é uma liberação. E não voltar até o ponto. Então, se eu tenho um problema acontecendo aqui, e eu tenho outras coisas acontecendo aqui, eu não vou pegar a minha consciência e jogar aqui atrás. Eu simplesmente vou eliminar essa energia de conexão entre esse fato que está lá atrás e minha vida atual. Só isso, não precisa regredir. Existem técnicas para isso e propósito. O Theta Healing não tem esse propósito. Sim. E o voltar, às vezes a pessoa, né, pela regressão, pensa assim, eu vou passar a cada passo, tudo que eu vivi de novo e tudo. Não, às vezes só vem como um filme, vem aquele flash rapidinho. Frum, a pessoa já libera aquilo dali. E é interessante que é isso que é o bonito do Theta Healing. Que é a gente identificar e deixar ir. Ver exatamente como se fosse um filme. Nossa, ok, é isso? Então tá bom, então. Se tiver que fazer as pazes, faz as pazes, acolhe com carinho. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer e que faz muito bem em momentos como esse é levar o amor incondicional, que aí tem essa, como fala assim, dá aquela quebra de tudo que poderia estar ali prendendo, né? De tudo que poderia estar amarrando a pessoa ainda naquela situação. E o acolher com carinho. Quando você falou, né, das sombras, das raivas e tudo, nós fomos criados a esquecer e deixar de lado. Só que a gente esquece que fica aqui dentro da gente. Se veio aquela lembrança, se veio aquilo, é a gente acolher com carinho aquilo, para aí a gente realmente deixar ir. Deixar ir. E uma coisa assim, a Amanda, que é minha professora, sempre fala muito isso com a gente. O Flávio também, que já foi meu professor do Theta Healing, fala também. Que a partir do momento que eu identifiquei a cura, que eu libertei daquele, como fala assim, daquela crença negativa, daquele padrão que já não era tão bem, é eu, a partir daquele momento, parar de pensar naquilo. Parar de, como fala assim, ficar preso naquilo. E aí vem o exercício, né, da gente mudar a mente da gente mudar todo o processo. Exatamente. No caso das barras, aí essa parte já é física, né? Enquanto a gente tem toda essa conexão via ondas teta, no caso da barra a gente tem toque, como se fossem teclas de delete. Então, cada ponto que a gente toca na cabeça seria um tipo específico de aplicação para apagar. Né? Não é que vai apagar tudo. É uma coisa que talvez fique um pouco mágica demais, dizendo que a gente apaga isso, né? Que a gente acessa e libera e apaga. Não apaga nada. Sendo muito sincero, a gente não apaga porque isso é nossa vida, é nossa existência, são as nossas sabedorias, são o percurso que a gente faz. O que a gente faz é uma marquinha do tipo, consciência, não ultrapasse aqui agora. Só isso. Porque isso está registrado no corpo búdico. A gente tem 7 corpos. O último corpo que a gente tem, o penúltimo corpo que a gente tem, é o corpo búdico. E o corpo búdico é uma biblioteca. A gente vai passando pelas existências, e o nosso eu superior, ele vai colocando coisas ali dentro, porque é a nossa vida. Então, não é que a gente vai liberar isso à torta e direito, só é uma marca. Uma marca do tipo... Também, Vivi. Seria uma marca do tipo, consciência. Para aqui. Vai viver sua vida, quando você estiver
capacidade real de poder entender essa experiência, ultrapassa. Enquanto você não vem, não vem. Vai passear no parque, vai plantar uma plantinha, deixa esse ponto daqui para cá em paz. Então, por quê? Porque seria negar todo o nosso percurso. E não tem nada que possa existir, nenhum plano, nenhuma existência que vai apagar isso verdadeiramente da gente. Só vai tirar esse acesso temporário. Então, no caso das barras de Axis, sim, Renata. Não, é que eu ia falar que quando a gente fala assim, ah, eu vou apagar, eu vou esquecer, né? Eu vou deletar isso, não. Eu vou mudar o sentimento que eu tenho por Exato. aquilo que aconteceu. Mas é Se eu tinha um importante falar sentimento de ódio, de raiva, de angústia, isso. eu vou olhar para aquilo, ok, aconteceu, e agora eu seguir minha vida. É o mudar o Exatamente. olhar. Mas é que algumas pessoas entendem como sendo uma borracha em que você deletou aquilo. E você não deleta aquilo, você Deleta. simplesmente coloca assim, olha, deixa quieto. Não faz tanto sentido mais assim para você agora. Vai viver. Mas é uma experiência, é sua. Por direito divino, tudo é nosso. Tudo que a gente viveu é nosso. Então não vai poder apagar. É um direito nosso, é um direito divino. É um direito nosso. Então, nós temos pontos nas barras que provocam esse apagar temporário. A gente tem um conjunto de pontos aqui atrás, que é chamada banda de implantes. Essas bandas de implantes seriam conceitos, exatamente bem aqui, ó. Seriam conceitos que nós colocamos em nós mesmos, conceitos que outras pessoas colocam na gente. E esse colocar na gente é simplesmente porque a gente se identifica com ele. É uma pessoa importante ou uma situação importante que vê aquele conceito para mim. E aí pode ser um conceito que a gente entenda como positivo ou negativo, mas que de alguma forma está evitando a gente dar saltos maiores na nossa existência. Então, quando a gente faz esse toque durante um tempo, a gente começa a fazer a liberação. Alguns pontos são, tá? Mas tem outros que fisicamente e anatomicamente impossíveis de fazer auto-aplicação. Mas aí existem o comando de fazer o que o Gary, que é o criador da técnica, diz que é a correr barras. Correr barras é o ato de você tocar e acionar os pontos. Porque na visão do Gary, ele via esses pontos como barras interligados de um lado ao outro. Então, quando ele aplica energia nesse ponto, ele corre as barras. Então, quando você dá o comando consciente para que você corra as barras, é auto-aplicação. Agora, auto-aplicação via toque tem pontos que é anatomicamente impossível de você auto-aplicar. Porque você teria que virar as mãos para cima e aí você vai ter câimbras horríveis para tentar encaixar os pontos certinho. Mas dando um comando interno para auto-aplicação, dá. E aí É cada interessante. ponto... Sim. Não, eu ia falar que aí eu não sei, seria interessante, a não ser que a gente tivesse a mão do homem elástico, né? Que aí daria para. Ou então aquelas garrinhas que a gente compra na feira, a gente configurava elas para poder apertar direitinho. Não, essa não. Aquelas que a gente aperta assim embaixo, elas mexem. Essa daqui, de vez em quando, eu fico aqui assim, ó. Ah, tá. Não, mas nessas não. Então a gente tem esse conjunto de pontos e às vezes as pessoas são importantes para a gente e a gente dá muita importância do que elas falam porque elas têm uma representatividade muito grande no nosso sistema e aí vai e coloca uma ideia, o que a gente diz popularmente, uma ideia errada. Não é que é errada, para ele faz sentido, para a gente faz sentido até certo ponto. Só que daí em diante ela nos trava, ela nos impede, e aí geram crenças limitantes. Então aqui a gente trabalha com padrões externos e padrões internos, padrões que a gente mesmo coloca em nós. A gente coloca em nós limitações. Então vai colocando esses conceitos. Então eu tenho um conjunto
de pontos aqui atrás que faz essa liberação. Tem conjunto que fala a respeito da visão que a gente tem do dinheiro, da visão que a gente tem do controle e da visão que a gente tem da criatividade. Tem pontos relativos à forma como a gente vê o processo de cura. A gente tem até crença que nos limita a entrar numa cura verdadeira. Porque a gente também atribui não ser merecedor do processo de cura. Tem pontos que falam a respeito do próprio corpo. Tem pontos que falam a respeito da forma como a gente constrói a nossa vida, das relações entre as pessoas. Então, cada ponto vai liberando a energia que segura ali. Uma analogia que eu faço é como se fosse um pendrive. Então, à medida que a gente aperta esses pontos, libera a energia armazenada ali, igual o pendrive. Você tem lá o pendrive, memória flash, que não é uma memória verdadeira. Se você descarrega o pendrive, você descarrega aquela energia, não tem mais informação lá dentro, acabou o que estava dentro do pendrive. E é interessante quando você falou, né, da importância que às vezes as pessoas têm na gente e cria as crenças limitantes em nós. Nós sabemos, assim, agora que a gente está tendo uma virada maior, mas nós fomos criados em famílias cheias de crenças. E essas crenças vêm enraizando e para a gente quebrar, igual para você que é pai, quebrar todas essas crenças para não levar todas elas para o filho. É um trabalho, como fala assim, de autoconhecimento, de autodescoberta, de aceitação, que eu creio que em toda técnica, em todo trabalho, a primeira coisa que a pessoa ela tem que ter abertura é para se autoconhecer e se autoaceitar. Porque senão o auto-julgamento é tão grande, que não vai ter técnica que vai conseguir, como se diz assim, auxiliá-la. A não ser que ela realmente esteja disposta a aceitar. A aceitar, seja através da barra, seja através do reiki, seja através do Theta Healing ou de todos os conjuntos de técnicas. Até mesmo na terapia convencional. Muita gente, né, já perguntou, você já fez terapia e tudo? Eu tô assim, gente, fiz muito, precisei, se precisar faço de novo, né? Porque, assim, dependendo do momento, a gente precisa, assim, às vezes a gente precisa de um outro ponto de vista. Hoje nós trocamos, né, Bruna? Às vezes, assim, a gente, assim, entre nós terapeutas, né, um auxilia o outro e tudo. Mas a gente percebe que muitas das vezes a própria pessoa, que aí vem uma das dificuldades, é fazer com que a pessoa compreenda que o mesmo benefício, ou melhor, que o benefício que ela tinha antes de manter-se doente ou manter com aquela crença é muito pequeno em relação ao benefício que ela vai ter com a cura e com libertar daquilo dali. Com mudar, como fala assim, o soltar. O soltar. E aí fica... Isso inclui a minha pessoa ainda, tá? Eu tenho vários pontos de trabalho. De estar na zona do conforto. Estar na zona do conforto. E aí reconhecer a zona do conforto com alguma coisa conhecida e o medo de avançar para o desconhecido, de quebrar, de romper, porque você cria a crença que por mais que você esteja sofrendo, o sofrimento daquele ponto é um sofrimento conhecido. E o sofrimento conhecido é melhor do que a imaginação do possível sofrimento que vai ter se eu romper com esse processo que eu estou vivendo agora. Então, algumas pessoas, essa é uma parte muito interessante, tanto do Theta quanto barra e qualquer terapia, na verdade, seja convencional, seja não convencional, é o ponto de ruptura. Porque chega no ponto de ruptura e que olha para a zona de conforto, aí a pessoa assusta.
Não Uhum. sabe o que vai fazer depois dela e foge. É o que normalmente vem, né? O que que eu vou fazer a partir de agora se eu não tenho mais essa crença? O que eu vou fazer? Se eu não tenho mais, o É. que que eu vou fazer? Se eu não tenho mais essa doença, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou reclamar agora? É o chamar a atenção. É interessante que ontem em outubro, a gente vai ter outro retiro da Sangha, né? A Sangha é um grupo que eu mais o Bruno a gente participa. E seria o retiro agora em maio. Só que aí foi adiado pela questão do recolher-se a nós mesmos, né? E a gente está tendo encontros de vez em quando. Aí veio bem essa situação, sabe? Numa discussão que nós tivemos lá entre nós participantes, de às vezes a dificuldade nossa de se soltar, de enxergar o que poderia ser melhor, como poderia ser diferente. E aí, um ponto em comum que veio foi até eu e dois amigos, que foi a questão das vezes, por exemplo, assim, a gente tem costume de falar que não tem disciplina, a gente às vezes tem costume de falar que a gente não tem, como fala assim, não consegue seguir as coisas e tudo. Mas se a gente for parar para poder pensar, nós temos uma disciplina enorme para fazer as coisas erradas. Nós temos, gente, nós gastamos uma energia imensa com coisas desnecessárias, que cansa, gente. Às vezes, por exemplo, assim, nesse processo de doença, nesse processo de permanecer com as crenças, né, e tudo, a gente gasta, como fala assim, energia, nossa, não só energia mental, mas a energia, às vezes, física mesmo, de insistir, insistir naquela coisa e tudo. E é muito interessante, é muito gostoso, como se diz assim, a gente permitir liberar, né? Permitir, permitir, dá medo, a insegurança, dá tudo, dá. Mas e o medo que a gente tem também permanecendo da outra forma? Pois é, É. justamente. Agora, todo mundo está tendo que se reinventar, né? Reinventar-se, né? Voltar para dentro, se reinventar, para trabalhar mesmo, agora de forma meio forçada, né? Sempre vê até o momento, fala assim, não, você pode. Aí agora não pode, volta para dentro. E ver que ou a gente flui isso mesmo, quebra essas crenças que a gente tem dentro. Eu trabalho as minhas crenças que me limitaram até agora e que agora eu tenho que quebrar elas ou quebrar elas, né? Partir para frente, não tenho outra escolha. Ou então eu vou ficar olhando para o passado o tempo todo, não conseguindo romper o passado, trazer o passado toda hora para o presente, brigar com todo mundo que está ao meu redor, porque continua mantendo o passado no presente, não consegui ver que agora todo mundo está numa tábua rasa e tem que construir as coisas novamente, e só manter nesse ciclo mental mesmo, essa tortura mental de reviver o passado no presente, e é um gasto desnecessário de energia. Você gasta muita energia para reviver o passado e você gasta uma energia enorme para manter o passado no presente. E não vê que as pessoas e as situações mudaram. É uma nova situação. E até começa a entender essa nova situação, mas aí já fez todo o investimento de trazer o passado para o presente, que não sabe o que fazer com isso. Não sabe falar assim, não, tudo bem, gastei à toa, tchau. E aí daí para frente, mantém a crença, né? É, e aí a gente vai trabalhando nisso. Vão dar comando para liberar esse povo? É, só uma coisa aqui, você falou a minha crença, não é sua crença, a crença. A crença. Não, mas Não aí toma posse.
exatamente, eu queria me incluir também para dizer que ainda está trabalhando isso. Mas a crença exatamente é melhor do que a minha crença, que aí já libera esse ponto a partir de agora. Sim, e é interessante que quando a gente pensa em qualquer trabalho que a gente faz, qualquer atendimento, a primeira coisa que a gente tem que trazer à pessoa é a consciência do poder dos pensamentos e das palavras dela. É, a Vaiana, né, que compilou o estudo, né, trouxe N técnicas e compilou no Theta Healing. Ela fala que a pessoa, se naquele momento, né, você conseguiu identificar, porque aí a gente pede que seja demonstrado para a gente se houve a cura ou não, se houve o rompimento ou não das crenças, se houve a quebra dos pactos, etc. e tudo, se trouxe para a gente que houve realmente aquele rompimento naquele momento, então é a pessoa, a partir daquele momento, crer e mudar a forma de falar. Nossa, Renata, mas é difícil a gente fazer isso, né, da noite para o dia. Sim, realmente. Aí vem um outro comando que ela ensina para gente cancelar. Veio o pensamento, por exemplo, assim: ah, eu estou bem, apesar de ter feito um pacto com isso, aquilo, outro e tudo. Não, peraí. Cancela, cancela, cancela e cancela. Eu estou bem. Esquece o apesar, esquece, né, a doença e tudo, porque hoje a gente reafirmar, você vai estar trazendo de volta a certeza que aquilo é seu, que aquilo ainda está em você. E Exatamente. como o Bruno falou, como fala assim, nós nos incluímos nisso, que como fala assim, se nós estamos aqui ainda, é porque a gente ainda tem, né, muito ainda desse processo para liberar e tudo. Eu brinco que a vida deu uma virada, né? A minha deu uma virada muito grande de uns anos para cá. E toda essa mudança, eu tenho percebido que se algumas coisas eu não me manter, como se diz assim, em vigilância, que aí vem, né, orar e vigiar, porque se nós somos conexão, somos partes do divino, nós estamos em constante oração. E se eu não me vigiar o tempo todo, o que, que vai acontecer? A gente volta os mesmos comportamentos, a gente volta o mesmo processo. Aí haja barra, haja teta healing, haja reiki, haja tudo. Não que a gente não importe, gente. A gente aceita de muito bom grado os clientes. Mas a gente sabe que também se não cai num ciclo vicioso, uma bengala, né? Toda semana eu vou ali, toda semana eu vou ali, e não há aquela ação pela própria pessoa, pela própria mudança, né? Bom, você falou da gente fazer, né, os comandos e tudo. Tem algum para você fazer presente de marra? A gente pode fazer, começar a fazer um comando de liberação de crenças de que não é possível liberar as coisas. Então, a gente vai fechar os nossos olhos, né? E quando der o comando, eu vou fazer uma pergunta se sim ou se não. Vocês podem dizer que não, mas se for sim, aí já começa a abrir. Isso que eu vou utilizar chama enunciado aclarador. Ele tem um finalzinho esquisito, que é justamente para bagunçar, para bugar a mente consciente. Porque a gente não está falando para a mente consciente. A gente está falando para quem manda de verdade. A gente está mandando para a parte interna. Se vocês querem entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo ler As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Deepak Chopra explica muito bem em que parte que a gente vai estar trabalhando aqui, com barras ou com Theta Healing. Então vamos lá? Liberando todos os impedimentos que causam trava,
que causam bloqueio para liberar conscientemente a nossa capacidade de vencer as nossas crenças limitantes e padrões repetitivos. Tudo o que isso é e tudo o que isso representa, vezes um deusilhão de vezes, vocês estão abertos a liberar? Sim, sim. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e além. Todos os sistemas de crenças trazidos por figuras que são importantes para nós, mas que não fazem sentido nenhum no nosso contexto atual e que estão nos impedindo de ser um ser empoderado e avançar para além do que nós estamos agora. Tudo o que isso é e tudo o que isso representa, vocês estão prontos para liberar Sim, sim. e descriar? Sim, sim. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e além. Todas as energias que nós gastamos para manter um padrão de dor e sofrimento relativos a vivências passadas e que nós aprisionamos no tempo presente, gerando um gasto excessivo do nosso sistema energético. Tudo que isso é e tudo que isso representa, todo mundo está pronto para desfazer e descriar vezes um deusilhão de vezes? Sim, sim. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e além. Todas as que impedem, todos os conceitos que impedem que nós aceitamos a presença que nós somos e com isso entrar num processo de autocura e de entendimento com o tempo presente. Tudo que isso é e tudo que isso representa, vamos desfazer e descriar vezes um deusilhão de vezes? Sim, sim. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e além. Então, respirem fundo e deixem o corpo sentir e validar isso que foi feito. Esses são apenas, podem abrir os olhos, esses são apenas um exemplo dos comandos de barras, que a gente chama de enunciados aclaradores. A gente tem um comando, uma liberação e depois uma série de protocolos, uma série de sequências de falas que servem justamente para liberar esses pontos. Legal. Bem interessante. Não sei por que me veio o pensamento durante que você estava falando. Não sei por que veio o pensamento de... Igual, por exemplo, os comandos, né? Tanto no Theta, nos comandos na barra de Axis, quando a gente trabalha com radiestesia, quando a gente trabalha igual... Eu gosto de trabalhar com tarô e outras cartas, mas na linha terapêutica. Você com as runas, amei as runas. A dificuldade é que às vezes a nossa mente racional tem de compreender, né? Esta mensagem tem de compreender, como se diz assim, esse comando tem às vezes de compreender que por trás, como fala assim, dessa verbalização, ou através do que as pedras têm a nos dizer, através do que as cartas têm a nos dizer, é alguma coisa simples e divina.
Sim,